Bom dia, primeira série, tudo bem com vocês, alunos? Vamos para a nossa aula de História? Então, eu estarei lecionando a disciplina de História por um período, por alguns dias, até a professora Camila retornar, beleza? Então, as aulas de História vocês terão com a professora Solange, ok? Hoje nós vamos iniciar a apostila volume 5 e o primeiro capítulo dessa apostila vai abordar a colonização europeia na América. Quando a gente fala de América, a gente tem em mente que o continente apresenta uma riqueza natural, uma riqueza material, cultural enorme. Mas a gente também tem em mente que esse continente apresenta grandes diferenças socioeconômicas, diferenças sociais e econômicas. Então, tem os que têm uma boa qualidade de vida e os que vivem em extrema pobreza. Então, há uma América rica, uma América desenvolvida e uma América pobre, uma América subdesenvolvida. E o processo de colonização, ele teve como uma das suas características a expansão do poderio econômico das metrópoles. Então, visava-se o acúmulo de metais preciosos, visava-se a exploração de produtos que pudessem render lucros para a Europa. E logo, a colonização europeia, ela é considerada ou pode ser considerada uma ação exploradora. Por quê? Porque explorou-se tudo o que se tinha direito, né? Os nativos da América foram escravizados, foram dizimados durante o período colonial. Muitos indígenas perderam a vida por conta das doenças que foram trazidas pelos europeus, né? Segundo o autor Eduardo Galeano, a doença foi a maior arma dos conquistadores. Que tipo de doenças? Gripe, doenças sexualmente transmissíveis como a gonorreia, a sífilis, né? Doenças que mataram milhares de indígenas, né? Para muitos autores, o presente, né, vivido por muitos países da América Latina, que a maioria dos países da América Latina são países subdesenvolvidos, tem o embrião aqui, né? Tem o embrião na conquista e a exploração desses continentes. Então, a América ela foi extremamente explorada, né? Explorou-se os seus metais preciosos, explorou-se o pau-brasil, explorou-se a mão de obra dos nativos, os indígenas foram escravizados, enfim, tá? Aí, quando a gente fala de indígenas, muitos deles, eles reagiram, né? Eles partiram para conflito com os colonizadores. E alguns desses indígenas, eles se mantiveram afastados, principalmente ali na região da Amazônia, que é o local onde ele tem mais terras indígenas, né? Então, nessa região, ainda hoje, né, nos dias atuais, vivem alguns grupos afastados, alguns grupos isolados. Quando eu falo grupos isolados, são aqueles povos que não mantêm contato com o restante da civilização, tá? Então, eles não têm contato com outros grupos indígenas e nem com outro povo, né? A demais sociedade, tá? Cada uma das metrópoles europeias, ela visava, né? Ela desenvolveu-se esse período, né? Desenvolveu a colonização do continente de forma diferente, tá? Então, cada uma das metrópoles europeias desenvolveu uma forma de colonizar diferente o continente da América, tá? E agora, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês na página 4. Nessa página, vocês têm uma gravura, tem uma imagem que traz por título Primeira Viagem. Essa imagem, ela retrata Cristóvão Colombo em uma de suas viagens, né, se despedindo de sua esposa antes de partir para a sua primeira viagem ao Ocidente.
né? Isso aconteceu no ano de 1942, no dia 3 de agosto de 1942. Eu quero que vocês observem essa gravura com bastante cuidado e aí em seguida eu quero que vocês realizem uma pesquisa respondendo a questão que vocês têm lá na página 4, tá? Então realizem uma pesquisa respondendo essa questão, beleza? Então essa vai ser a tarefa de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível. Tenham um bom dia, um forte abraço e até a nossa próxima aula.